Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta. Falando nesta aula a respeito de grafos planares e coloração de grafos. Bom pessoal, nós estamos desde a videoaula anterior falando a respeito do que são grafos e árvores, e agora nós estamos avançando um pouquinho. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o conceito de grafos planares. Um grafo planar nós vamos ver daqui a pouco o que é, mas que tem algumas aplicações um tanto quanto interessantes. E também vamos falar de coloração de grafos, é apenas uma certa curiosidade, mas vale a pena nós mencionarmos nesta aula, tá bom? Primeira parte então desta aula nós vamos falar a respeito de grafos planares, teremos 3 partes recortadas dessa aula. Primeira parte começando agora. Primeiro nós temos um problema para citar, que é o problema das 3 casas. Esse problema ele foi proposto oficialmente em 1913 por Henri Dudennay, e ele pergunta o seguinte: imagina que a gente tenha 3 casas, casa 1, casa 2 e casa 3, e nós queremos oferecer os serviços de telefone, gás e luz para essas 3 casas. E aí, esse serviço é como se ele fosse feito através de tubos, de encanamentos, de linhas. Linhas que ligam, por exemplo, telefone a casa 3, casa 2, casa 1. E aí nós poderíamos pensar nisso, né? Telefone, gás, luz, como sendo vértices de um grafo. Nós podemos pensar sobre casa 1, casa 2, casa 3 como sendo vértices de um mesmo grafo. E aí o que a gente quer basicamente é ligar telefone a cada uma das 3 casas. Nós queremos ligar gás a cada uma das 3 casas, nós queremos ligar luz a cada uma das 3 casas, mas não desse jeito que eu fiz. A proposta do Henri Dudennay é o seguinte: a gente quer fazer essa ligação de modo que essas linhas, esses tubos não se cruzem. Imaginando que isso aqui seja um plano, não estamos no subterrâneo nem nada, como se fosse uma ligação mesmo dessas linhas, de modo que isso não se cruze. A gente está vendo um monte de cruzamento entre as linhas. E aí a pergunta é se isso é possível. Então, se você inclusive tiver com um tempinho aí, se você tiver a fim de se divertir um pouquinho, faz você aí, monta os 3 serviços e as 3 casas e tenta ver aí, tenta buscar algum jeito de você ligar isso aqui de modo que essas linhas não interceptem. Claro, você pode pensar assim: poxa, ligar gás a casa 1, não precisa ser direto aqui, eu posso ir por aqui, né? Gás a casa 2, eu posso ir por aqui, né? Bom, luz a casa 3, luz a casa 2 e a luz a casa 1. Bom, e aí já terei que fazer outros cruzamentos. Enfim, a questão é: você consegue resolver esse problema de forma positiva? Será que é possível? Tenta aí, ver se você consegue um pouquinho ligar as 3 casas a esses 3 serviços de modo que essas linhas não se cruzem. Bom, isso vai ser respondido nessa aula através dessa teoria que nós estamos desenvolvendo, que é a dos grafos planares. Muito interessante. Primeiro vamos entender o que é um grafo planar. Vamos definir um grafo planar. Primeiro, um grafo planar, a gente fala que ele é planar se é possível desenhá-lo, representá-lo graficamente numa folha de papel, ou seja, um plano, de modo que não hajam arestas se interceptando, a não ser nos seus vértices. É basicamente o problema das 3 casas que nós estamos falando. Olha, o grafo é planar se a gente consegue fazer aquele desenho lá do problema das 3 casas sem que as linhas se interceptem. Então você poderia pensar assim: poxa, olha para este grafo aqui, né? O grafo do triângulo, olha que bonitinho. Poxa, as 3 arestas só se interceptam nos vértices, ótimo. Mas se eu tivesse colocado um quarto aqui, olha assim, essa aresta se intercepta com essa. Opa, não se intercepta, agora se intercepta. Ixi, não quero isso. Ah, então tá bom, então eu vou passar por aqui. Enfim, um grafo ele é planar se eu posso fazer algo assim, se eu posso desenhá-lo de modo que não haja intersecção entre as arestas, de modo que 2 arestas não se interceptem, a não ser nos vértices, a não ser em pontos que sejam vértices, tá bom? Bom, se isso não acontecer, a gente fala que o grafo é não planar, tá? Bom, vamos lá. É claro que mesmo que a gente desenhe um grafo com as arestas se interceptando fora dos seus vértices, não é certeza que a gente pode garantir que esse grafo não é planar.
Talvez a gente possa fazer ele representado, desenhado de outra forma, de modo que ele se torne planar. Um bom exemplo disso é o K4. Lembra do grafo completo K4? O que era o grafo K4? Ele tem 4 vértices que formam basicamente um quadrado, né? Por exemplo, e aí nós ligamos todas as arestas, aliás, de cada vértice, parte uma aresta para cada um dos outros vértices. Esse é um grafo completo. Desse vértice parte aresta para todos os vértices e isso para todos os casos. Tudo bem? Então esse é o grafo K4, que você já está vendo que há 2 arestas que se interceptam. Então você poderia pensar que esse grafo aqui, ele não é planar, não é? Será que ele não é planar? Bom, essa é uma representação, mas não é a única. Eu posso pegar novamente os mesmos 4 vértices, ligá-los através assim, só que é o seguinte, ao invés de eu fazer essa aresta aqui assim, eu posso fazer... Bom, vou repetir. Eu vou repetir ela aqui, tudo bem. Só que se eu passar essa próxima aresta aqui por cima de novo, intercepta. Mas eu tenho um jeito de ligar este vértice com este, ou seja, este com este, sem interceptar a linha vermelha, que é fazendo isso aqui, indo por fora. Veja, é o mesmo grafo, Vejam que os vértices A, B, C e D, todos estão conectados. Vejam que há uma aresta entre B e D. Aqui eu estava colocando ela por dentro, mas ela pode ir por fora. E aí, então, isso aqui não acontece, não, ele não é planar. Ele é planar, sim. Ele é planar. O K4 é planar, como você pode perceber. Porque existe uma representação deste grafo em que as arestas não se interceptam a não ser nos vértices. Tá claro, pessoal, esse conceito? Bom, exemplos muito interessantes de grafos planares vêm lá da geometria espacial, são os poliedros platônicos. Os poliedros platônicos, não sei se você se lembra dele, são esses dessa figura que você pode ver aí como sendo o tetraedro aqui, o octaedro aqui, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro. Essas 5 figuras são os 5 únicos tipos de poliedros platônicos. Tem algumas regras que os definem, mas enfim, essas 5 figuras elas são muito interessantes desde que os gregos estudavam filosofia e matemática. Para eles essas figuras eram um tanto quanto interessantes, tinham até significados filosóficos, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas esses 5 poliedros platônicos aqui, eles... Se você observá-los como uma figura tridimensional, né, você vai ver, não está vendo necessariamente uma representação de grafo, né? Então, por exemplo, olha o tetraedro aí. Olha o tetraedro. O tetraedro é basicamente uma pirâmide. É uma pirâmide, né? Então você tem lá, aqui, deixa eu colocar assim, vou colocar minha pirâmide, só que ali no fundo você não está enxergando. Por isso que eu vou pontilhar. Então, a pirâmide é o tetraedro. Né? Vejam que ela tem, isso aqui é uma figura tridimensional, tem 4 faces, tem uma aqui, uma abaixo e uma aqui na frente. São 4 faces que você vê se você tivesse essa pirâmide na sua frente, bonitinho assim, 3D, né? Mas bom, eu já fiz ela de um jeito interessante, eu já fiz ela parecendo um grafo. Se eu representasse ela num papel, ela é tridimensional a pirâmide, mas eu posso representá-la no papel com esse desenho que eu fiz? Não posso? Olha, eu posso pensar que os vértices da pirâmide são vértices de um grafo, aqui está uma aresta, aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra, opa, tá ruim de desenhar aqui, aqui está outra e aqui está outra. E com isso você observa claramente que este é um grafo com 4 vértices, com 6 arestas e nesse grafo as arestas não se interceptam. Portanto, este é um grafo planar. Da mesma forma, você pode representar essa figura que é o balãozinho de festa junina, né? O octaedro você podia ver assim, e do jeito que está aqui você pode perceber que pode haver intersecção entre as arestas. Mas há um jeito de desenhá-lo, que é o que está aqui embaixo, em que os vértices dele são vértices de um grafo, as arestas podem ser desenhadas de uma forma que as arestas não se interceptam. Mesma coisa o cubo a gente, né, geralmente desenha assim para entender o cubo, né? Mas ele pode ser entendido dessa forma que está aqui embaixo. Só para a gente relatar a questão do cubo, geralmente a gente desenha o cubo, né, uma caixinha, como se fosse assim, né? Tá lá a minha caixinha. E aí você pode ver que os vértices estão aqui, né? Os vértices estão aqui, os vértices do cubo.
E aí você pode perceber que há intersecção entre algumas arestas, né? Se a gente considerasse isso aqui um grafo. Bom, mas eu posso representar esse grafo da planificação do cubo sem essa questão. Por exemplo, eu poderia pensar que isso aqui é A, B, C, D lá atrás, aqui na frente E, F, G, H. Estão vendo? Ó, lá na frente A, B, C, D, aqui E, F, G, H. E aí se eu fizer isso, aí eu posso pensar assim, poxa, o A está ligado ao B, que está ligado ao C, que está ligado ao D. Claro, tudo bem. Mas acontece que o B está ligado ao F. Ó. Acontece que o A está ligado ao E. Ó. Acontece que o D está ligado ao G e o C está ligado ao H. Mas entre esses pontos também eles estão ligados, o E com F, o F com H, o G com H e o E com H. E pronto, nós representamos isso aqui através de um grafo. Isso aqui era um grafo, mas aqui também é um grafo. Só que aqui as arestas foram desenhadas sem intersecção a não ser nos vértices, enquanto aqui havia intersecção nos vértices. Então você pode concluir que esse grafo é sim planar. Mesmo que assim ele não parecesse, mas ele é planar. Bem como você pode fazer isso para o octaedro, mais complicado, né? E o dodecaedro, contrário, aqui o dodecaedro, aqui o icosaedro, ambos complicadinhos, né, de você enxergar, mas ambos, os 5 poliedros platônicos podem ser representados num grafo planar. Interessante, né? E aí você pode perceber a associação disso com o problema das 3 casas. Ou seja, o problema lá de ligar os 3 serviços àquelas 3 casas, aquilo lá é o grafo K33, né? É o grafo bipartido completo K33, que tem 3 de um lado, 3 do outro, e todo mundo aqui se liga com todo mundo aqui, mas entre eles não há ligação. Se o K33, que é aquele grafo do problema das 3 casas, ele for planar, então você consegue fazer aquilo lá. Existe uma planificação, existe uma forma de você desenhar aquelas linhas sem que elas se cruzem. Agora, se o grafo não for planar, então você não vai conseguir aquilo. Tá? Então, vejam que saber se o grafo K33 é planar ou não resolve o problema das 3 casas. Mas afinal de contas, até agora eu não mostrei para vocês, será que realmente existem grafos planares, não planares? Né? Grafos que não são planares? Existem sim, e o exemplo mais elementar, o mais interessante é o K5. É o K5, o grafo completo K5. Por quê? Vamos lá, o grafo completo K5, ele tem 5 vértices. Então eu posso fechar aqui, mas aí todo mundo tem que se ligar com todo mundo, né? Então vamos ver aqui, vamos ligar todo mundo com todo mundo, tá faltando esse. Pronto, esse aqui é o grafo K5. Do jeito como ele está aqui, você está verificando que ele não parece planar. Mas daí a provar que ele não é planar, bom, não sei. Eu poderia pensar assim, vamos ver se a gente consegue desenhar ele de forma planar. Vamos lá, vou ligar esses pontos aqui, aparentemente não vai me atrapalhar. Vou pensar assim, bom, como é que eu vou ligar esse vértice nesse? Já está ligado. Como é que eu vou ligar esse nesse? Vou por dentro. Tá bom. Esse nesse também dá para ir por dentro. Tá bom? Vou ligar esse aqui naquele, dá para ir por fora, né? Bom. Ou por aqui. Não sei, eu sei que por aqui não dá para ir, né? Ou eu vou por aqui ou eu vou por ali. Bom, é um caminho. Só que agora vai ficar uma dúvida. Como é que eu saio deste vértice para chegar nesse? Se eu passar reto aqui, eu vou cruzar com essa linha. Se eu passar por fora aqui, eu não vou conseguir entrar nesse buraquinho aqui, né? Se eu passar por aqui, eu também não vou conseguir entrar nesse miolo. E aí, será que tem jeito? Olhando para cá, aparentemente a gente vê que não vai rolar, não. Não tem como. Como é que eu vou construir essa aresta e ligar ela ali? Bom, mas aí alguém vai falar assim, ah, tá bom, mas você começou fazendo a casinha, e se eu tivesse começado a desenhar de outro jeito? Ok, então começa de outro jeito. Coloca os 5 vértices e tenta do seu jeito. Tenta, sei lá, ligar primeiro essa com essa, depois, aqui não, né? Mas tenta, sei lá, ligar essa com essa, depois essa com essa, depois essa com essa, sei lá, assim, depois assim, e ainda assim vai ficar faltando coisa, né? Aqui tá certo, aqui tá certo, que mais? O que tá faltando aqui? Tem alguma coisa faltando aqui. Tá faltando ligar esse vértice nesse. Como é que eu faço para ligar esse vértice nesse? Agora eu vou ficar na dúvida, porque se eu for por aqui eu não vou conseguir, se eu for por aqui eu não vou conseguir, se eu for por aqui eu não vou conseguir. Aparentemente não dá.
Mas como é que eu provo realmente que eu não dá? De fato, o K5, o gráfico completo K5, eu não posso representá-lo sem que as arestas se cruzem. Ele não é um grafo planar, ele é um grafo não planar, o K5. Mas só com desenhos eu consigo enxergar, mais ou menos ter uma ideia intuitiva, mas não demonstro. Como é que eu demonstro que o K5 de fato é um grafo não planar? Para isso, nós vamos recorrer à fórmula de Euler. Esse resultado é um resultado extremamente importante do nosso desenvolvimento da teoria de grafos e é um resultado importante desta aula. Vamos lá? Primeiro, eu preciso dizer para vocês que quando nós temos um grafo simples, conexo e planar, ele divide o plano em regiões dentro de ciclos, ou seja, regiões não sobrepostas, que a gente vai chamar de faces. Como assim? Primeiro, vamos lembrar o que é um grafo simples. Grafo simples é aquele que não tem arestas paralelas e não tem loops. Então, grafo simples é isso. Não tem coisas como essa. Não tem. Então, cada vértice só pode se ligar com outros que não sejam ele mesmo e não vai ter duas arestas saindo para um mesmo vértice. Bom, então esse é o grafo simples. O que é um grafo conexo? Grafo conexo é aquele em que está todo mundo no mesmo pedaço do desenho. Dados quaisquer vértices que você pegar, você consegue um caminho entre eles. Diferentemente de eu colocar, por exemplo, esse outro grafo aqui do lado e pedir para você como é que você sai do vértice A e chega no vértice B. Você tem um caminho que te permite chegar do A aqui no B? Você não vai conseguir porque tem um buraco aqui. Não tem como você sair do A e chegar no B. Então, esse é um grafo não conexo, certo? Agora, grafo planar, nós estamos definindo, é aquele em que as arestas só se cruzam mesmo nos vértices. Então, nós estamos com uma situação como essa. Então, vamos pensar aqui num grafo simples. Olha só, um grafo simples. Todo mundo está... Cada vértice só se liga com o outro diferente dele uma vez, então é simples. Está todo mundo conectado, ó. Mesmo que eu faça coisas assim, eles estão conectados, ok? Vou ligar esse com esse aqui, vou ligar esse com esse aqui, vou deixar um aqui, tá? E você pode observar mais uma coisa nessa figura. Esse grafo, além de ser simples, além de ser conexo, eu estou desenhando, rabiscando aleatório aqui, ele é simples e é conexo, ele também é planar, porque você pode perceber que cada aresta só se cruza com outra nos vértices, tá certo? Não há aresta se cruzando fora dos vértices. Então, esse é um grafo do tipo simples, conexo e planar. E aí você pode perceber que quando isso acontecer, o plano, a minha lousa, foi dividida em 4 pedaços. Um pedaço aqui. Segundo pedaço aqui, 2. Terceiro pedaço aqui, 3. E a parte de fora. Tá vendo? Isso aqui é o que nós chamamos de face. Essa é uma face, é a primeira face é uma face, face 1. Essa aqui é uma face, face 2, por exemplo. Essa aqui é uma face que eu posso chamar de face 3, mas tem uma face também que está do lado de fora. Essa que ficou para o lado de fora é uma face também que eu posso pensar como sendo a face 4, que é a face exterior, que é ilimitada. Veja que ela não tem final, ela sai daqui, mas ela chega para todo o plano, ela é infinita, né? Então, face, o que é? Observem, face é uma região de um grafo simples, conexo e planar, que está circulada por um ciclo, ok? Ela está dentro de um ciclo e não há sobreposição. Alguém podia pensar, poxa, mas aqui também tem um ciclo, mas aqui nesse ciclo eu poderia pensar numa superposição de 2 ciclos, enfim. Então, são regiões formadas, são os pedacinhos que vão ficando no desenho. Isso é o que nós chamamos de face, tá bom? Então, por exemplo, se eu fizer o grafo K4, primeiro, o grafo K4 feito daquele jeito usual que nós aprendemos na primeira aula, ele
não serve para o nosso objetivo. Por quê? Porque feito assim, duas arestas se encontram, então não é um grafo planar. Essa definição de face foi feita para grafo simples, conexo e planar, tá certo? Então vamos apagar isso aqui e vamos desenhar o K4 da forma planar, que nós sabemos que tem. Então, por exemplo, assim, certo? Ó, vou ligar isso aqui, aí ao invés de cruzar aqui, eu vou por aqui, tá bom? Então vocês podem perceber que o K4 feito assim, ele é simples, ele é conexo e ele é planar. E ao fazer isso, você pode observar a região da face 1, 2, 3 e a face 4 exteriormente. Então você pode observar que o grafo K4 tem 4 faces, claramente, tá certo? Agora vem o teorema da fórmula de Euler, que vai me dar uma relação entre a quantidade de arestas, de vértices e de faces de um grafo desse tipo. Então, se você tiver um grafo simples, conexo e planar que tenha A arestas, V vértices e F faces, então você tem esta fórmula que é a chamada fórmula de Euler. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Num outro contexto, sei lá, não num contexto tão formal quanto o ensino superior, eu diria para você assim, que tem uma frasezinha assim, né, que diz assim: vamos fazer amor a 2. Ah, que bonitinho, né? É assim que a gente talvez lembre dessa fórmula. V mais F igual a A mais 2, tá bom? É só uma brincadeirinha para você lembrar, você pode inventar um monte de frases mais interessantes para você lembrar dessa informação. V mais F igual a A mais 2. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Detalhe, muita atenção para isso. O grafo é simples, conexo e planar. Se não for planar, não for conexo, não for simples, não vale a fórmula de Euler. Então aqui já está uma boa justificativa para você entender por que grafos planares são interessantes. Quando você tem um grafo planar, você tem uma relação entre o número de arestas, faces e vértices dada pela fórmula de Euler, tá bom? Desde que, obviamente, esse grafo seja também simples e conexo. Se a gente pensar lá no cubo, lembra da representação planar do cubo? A gente tinha feito, né? O cubo, claro que a gente representou ele através, assim, desse desenho. Nós fizemos essa análise no começo dessa primeira parte da aula. Opa, fiz besteira, né? Ó, vocês ficando bravos comigo aí pelo YouTube. Bom, então aqui tá a representação planar do cubo. Meio zoada, mas está aí a representação planar do cubo. Ok? A representação do grafo do cubo, planarmente falando. Vocês podem perceber uma coisa. Qual é o número de vértices, número de arestas e número de faces dessa figura? Número de vértices está fácil, né? São 8. Número de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E o número de faces? 1, 2, 3, 4, 5, cuidado, fora também. 6. A parte de fora é uma face, não se esqueçam. E aí, se você observar então vou apagar aqui para vocês não confundirem as numerações que estão aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que é a parte de fora. Observem, V mais F igual a mais 2. Vale essa fórmula? 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. 8 mais 6, 14. 12 mais 2, 14. Ok, vale a fórmula de Euler. Tá certo? Então, mas isso aqui é uma exemplificação. Mas vejam que porque o grafo é simples, conexo e planar. Mas é uma exemplificação, não prova nada. Vamos demonstrar o teorema. Tá? Vamos demonstrar o teorema. Vamos demonstrar que um grafo simples, conexo e planar com V vértices, A arestas e F faces vale aquela fórmula V mais F igual a mais 2. Primeiro, vamos fazer isso que jeito? Nós vamos fazer isso por indução sobre o número de arestas. Sobre o número de arestas. Então, não sei quantas arestas tem. E aí eu sei que é 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E aí nós vamos ver como é que a gente faz isso por indução. Se não tiver arestas, é porque, como o grafo é conexo, ele só tem um vértice. Né? Porque se tivesse dois vértices e não tem aresta, é um grafo desconexo. Não liga esse ponto nesse, né? Então, como o grafo ele é conexo, mas ele é simples, não tem loop nem nada, de fato você pode perceber que não tem arestas, tem 0 arestas, então você pode ver que o V é 1, o A é 0, e quantas faces tem? Apenas a externa, não tem outra face, só tem a face externa, então a face é 1. Então você vê que 1 mais 1, V mais F é igual a A mais 2, arestas mais 2, 0 mais 2, que é 2. Então tá valendo, né?
esse é o primeiro passo da indução, em que você verifica que a fórmula vale para o número de arestas mínimo que você quer, no caso aqui o 0. Agora, então, concluímos isso. Vamos para o segundo passo da indução. Suponha que a fórmula de Euler valha quando você tem qualquer quantidade de arestas dadas por um certo k maior ou igual a 0. Tá bom? Então, suponha que a fórmula de Euler valha nesse contexto. E vamos ver o que acontece quando você tem, então, um grafo com k mais 1 arestas, v vértices e f faces. Bom, você tem k mais 1 arestas, então você tinha lá um grafo, não sei de que jeito, mas você tinha várias arestas e tal, enfim. Estou fazendo só uma representação. K mais 1 arestas, v vértices e f faces. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar, vou até fazer um desenho melhor aqui, só para você poder entender o que está acontecendo. Nós vamos retirar uma das arestas. Por exemplo, eu vou retirar essa. Ela estava aqui, eu tirei. Ok? Quando você retira uma aresta, tinha k mais 1 arestas, você tirou uma, ficaram quantas? Ficaram k arestas. Então, nós estamos agora com k arestas. O que aconteceu com o número de vértices? Variou? Não, não tirei vértice. O que aconteceu com o número de faces? Variou? Sim. Quando eu tinha essa aresta, eu tinha essa face e essa distintas. Quando eu a apaguei, ficou uma face só. Então, quando eu apago uma aresta, eu estou diminuindo também uma face. Então, eu passo a ter, de k mais 1, passo a ter k arestas, mas passo a ter uma face a menos, f menos 1. Esse 2 aqui não é de quadrado não, tá? É só para você ler o que está escrito aqui embaixo. É f menos 1. E a quantidade de vértices é v. Vou chamar a atenção para você sobre o que está dito aqui. Se o vértice tiver grau 1, ou seja, existe alguém aqui que tem... se tiver algum vértice de grau 1, como é que eu vou representar isso? Vou pensar assim. Esse vértice aqui. Esse vértice tem grau 1. Se eu tivesse apagado essa aresta, você ia falar assim, poxa, não mudou o número de faces. Tá, não mudou o número de faces, mas ele também deixou de ser conexo. Então, não poderia fazer a situação, não poderia aplicar esse exercício assim. Então, tá? Então, eu teria que fazer essa consideração, mas não vou fazer. Não vou aplicar nesse método. Vou só seguir como a gente estava fazendo. Tudo bem? Essa observação dá para consertar numa boa. Agora, por hipótese de indução, o que nós sabemos? Nós sabemos que se o número de arestas é k, então vale a fórmula de Euler. Então, eu sei que vale v mais e... Bom, v não variou. F agora é f menos 1. Né? O número de faces que eu tenho é 1 a menos, é f menos 1. O número de arestas é k. Ok? O número de arestas é k. Acontece que esse k é a menos 1. Ok? Olha só. A igual a k mais 1, então k é a menos 1. Então, você pode perceber que v mais f menos 1 é a menos 1 mais 2. Ao desenvolver isso aqui, o menos 1 vai acabar cancelando e vai ficar v mais f igual a mais 2. Então, a fórmula vale. Certo? Então, a brincadeira foi basicamente o seguinte. Se eu sei que vale para k arestas, então penso para k mais 1. Eu vou apagar essa aresta. Mas ao apagar essa aresta, eu estou apagando uma face também, então whatever. Tanto faz, acaba valendo a fórmula do mesmo jeito. Eu tirei uma unidade do lado direito, então eu tirei uma unidade do lado esquerdo também. Concluído, a fórmula de Euler vale para grafos simples, conexos e planares. Tem essa observação, mas essa observação destruiria o fato do grafo ser conexo, daria algum problema. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós terminamos a fórmula de Euler. Vamos parar esta primeira parte do vídeo. Daqui a pouco nós voltamos com algumas consequências interessantes da fórmula de Euler.